Bom, pessoal, vamos aí para mais uma aula e hoje a ideia é a gente continuar estudando um pouco sobre os parágrafos, tanto a distância que eles vão ter aqui do nosso começo, como a distância entre os parágrafos em si, entre um e o outro, e também a distância entre as linhas dentro do nosso mesmo parágrafo, como que a gente altera isso aqui no nosso documento. Mas assim como nós fizemos na aula anterior, eu dei uma dica sobre aspas antes de começar de fato a aula. E aqui eu quero dar uma dica também, é como que eu deixo o meu texto inteiro já estabelecido com o tamanho de letra e com o tipo de papel que eu estou utilizando. Então, por exemplo, aqui a gente pode vir depois do Document Class, a gente abre um colchetes e eu vou colocar que eu quero o meu texto com um tamanho de 12 pontos. A hora que eu dou um F5, eu vejo que ele já altera aqui todo o meu texto de acordo com o número que eu coloquei aqui. E além disso, a gente pode também já definir o papel que a gente vai estar utilizando. Então, no caso, eu quero usar um A4 Paper e a hora que eu dou um F5, ele também já faz uma pequena alteração. Se eu quisesse utilizar, por exemplo, papel A3, F5. Se eu quisesse utilizar papel A5, F5, enfim. Para mim, tamanho 12, papel A4 já atende para estar exemplificando aqui, então eu vou deixar assim. Mas saibam que essas alterações a gente pode fazer já aqui no começo do nosso documento. Na aula passada a gente viu um pouco sobre parágrafos, sobre distância entre os parágrafos e começo, a distância aqui no começo do parágrafo. E como que eu faço para deixar isso como default no nosso texto inteiro, certo? Se eu quiser deixar todo o meu começo de parágrafo com 1 centímetro, por exemplo, e a distância entre o meu primeiro para o segundo parágrafo, e enfim, entre todos os parágrafos do meu texto com 1 centímetro também. Como que eu faço isso de um modo automático? Tem como? Sim, tem como. A gente pode estar vindo aqui no começo, nos pacotes, e estar colocando contrabarra set length e abrindo e fechando dois colchetes, sendo que no primeiro, aqui ele ficou um dentro do outro, né? Então vou abrir o primeiro e vou abrir o segundo, sendo que no primeiro eu vou colocar contrabarra par indent e aqui logo em seguida eu vou colocar o tamanho que eu quero de fato, né? Por exemplo, 1.0 centímetros. Na hora que eu compilo do F5, a gente vê que aqui essa primeira distância aqui em todos os nossos parágrafos foram alteradas. Então, se eu colocar 2, por exemplo, F5, ele já altera aqui de todos e assim será ao longo de todo o nosso texto. Para mim, eu acredito que 0.5 já seja o suficiente. Eu vou deixar com 0.5. A hora que eu der um Enter, ele já altera isso de forma automática para todo o meu texto. Tem como eu fazer isso para colocar um padrão de distância de um parágrafo para o outro? Tem também. Eu vou copiar essa fórmula aqui, vou copiar esse descritivo, porque basicamente ele vai ser o mesmo, mas em vez de par indent aqui, eu vou colocar par skip. E a hora que eu faço isso e compilo, ele já deixa aqui as distâncias entre os meus parágrafos de forma automática. Se eu quiser visualizar isso de uma maneira um pouco mais característica, um pouco mais marcada, é só colocar 2 centímetros, ele já faz também essa alteração para todo o meu texto. Acredito que um 0.3 para mim já está de bom tamanho. Então, assim, com essas duas declarações aqui no começo do nosso texto, a gente pode deixar isso de forma automática para todo o nosso documento. E agora, se eu quiser, por exemplo, eu vou deixar comentado aqui só para isso não afetar o que a gente vai ver agora, mas se eu quiser, por exemplo, fazer alterações pontuais ao longo do meu texto, ou mesmo fazer essa mesma diferenciação de uma linha para outra, entre linhas no meu parágrafo de uma forma diferente, como que eu faço? Eu posso estar usando um outro pacote, que é o contrabarra use package, set space. Então esse aqui mesmo, o primeiro, set space. A hora que eu uso ele já vai ficar definido aqui. Se eu der um F5, enfim, algumas alterações foram feitas porque eu deixei comentado aqui esses meus dois códigos.
Mas com esse pacote a gente pode estar vindo aqui, por exemplo, depois dessa primeira sessão e estar colocando um espaçamento simples. De que forma? Single spacing. E a hora que eu dou um F5, a gente vê que um espaçamento simples foi aplicado. Se eu quiser 1,5 espaçamento, eu venho aqui one half spacing. A hora que eu dou F5 também ele já aplica aqui um espaçamento de 1,5. E a hora que eu coloco, por exemplo, double spacing, ele já faz também esse espaçamento duplo. Aqui no código, no caso, como eu coloquei esse double space ou single space, enfim, antes de todos esses meus 3 parágrafos, ele vai aplicar esse código para os 3 parágrafos. Se eu colocasse, por exemplo, antes apenas do último parágrafo, na hora que eu der um Enter aqui e colocar, e eu compilo, ele vai aplicar só para o último parágrafo. Então, dá para a gente definir a partir de qual parágrafo a gente quer estar utilizando essa alteração, enfim, deixar a distância entre as linhas dessa maneira. Tem como também a gente estar usando um outro comando onde eu defino o meu fator de distanciamento entre as linhas aí. É por meio do setStrash. setStrash ele apareceu já aqui. E aqui eu coloco o meu fator, por exemplo, 4. F5, ele já vai estar fazendo aí toda a alteração para todo o meu texto, porque eu coloquei ele antes dos meus 3 parágrafos. Um fator 1, enfim, a hora que eu compilo ele já fica aí totalmente definido para todos os meus parágrafos. Eu vou deixar comentado aqui porque agora eu vou mostrar como que eu posso fazer isso apenas para um parágrafo. Se eu quiser alterar o distanciamento entre as linhas de um parágrafo apenas, tem como fazer isso? Sim, tem, através do comando. Eu vou deixar esse terceiro até aqui, vou colocar aqui embaixo. Então eu vou colocar o comando /begin e aqui ele já completa com end. Eu vou colocar o tanto que eu quero de espaçamento. Então, por exemplo, 1/2. E aqui no caso não é mais spacing, é space. E eu coloco o meu texto aqui dentro. Eu vou copiar esse parágrafo mesmo, só como exemplo. Ctrl C. E vou dar um Ctrl V aqui. E a hora que eu faço isso e compilo com F5, ele já fez o espaçamento necessário só para esse parágrafo. Vamos deixar um pouco mais visível, talvez usando o double space. E aqui ele não mudou automático, né? Tudo que eu colocar no begin eu tenho que colocar no end também. Então double space, a hora que eu compilo ele já aplica aqui a distância entre as linhas do meu parágrafo. Tem como eu deixar a critério do usuário quanto que eu quero de espaço? Tem. Nesse caso a gente coloca aqui dentro spacing. No end aqui não acabou no indo, vamos digitar também spacing. E depois eu vou abrir uma outra chaves aqui e vou colocar o fator que eu quero, 5 por exemplo. A hora que eu dou um F5 de compilar, todo o meu texto anteriormente ficou ali formatado com o que eu defini e só esse texto agora ele deu um espaço de um fator 5 aqui. Então era basicamente isso que eu queria estar mostrando na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.